estamos agora em contato com a conselheira presidente da Agergs, a Luciana Luso de Carvalho, está conosco. Vamos falar um pouco aí sobre o trabalho da Agergs em todo o estado, as principais ações aí que são realizadas, para que nossos internautas, nossos ouvintes aqui da ZES TV Juí possam entender um pouco também de que forma que é realizado esse trabalho da Agergs, né? Que é uma atividade muito importante, enfim, que vem sendo desenvolvido. Prazer conversar com você aqui no nosso programa. Luciana Luso de Carvalho, tudo bem? Satisfação falar com a emissora. Muito bem, vamos falar então sobre esse trabalho que a Agergs realiza. Começando até para nossos ouvintes, nossos telespectadores entenderem qual a função, qual a finalidade principal aí do trabalho da Agergs. A Agergs, ela regula 10 serviços públicos delegados, Almir. A regulação é uma função de Estado abrangente que inclui diversas ações, diversas atribuições regulatórias. Podemos dizer normatização setorial, fiscalização, aplicação de sanções, atendimento ao usuário, a regulação econômica para que as tarifas sejam justas para os usuários e também decisão de conflitos entre concessionária e usuários, entre a concessionária e o poder concedente, fazem parte aí do nosso dia a dia. Lembro que os 10 serviços públicos que nós atuamos, né, são serviços essenciais para a população e também para o desenvolvimento da economia de todas as regiões, né, do estado como um todo. Nós atuamos na energia elétrica, na distribuição de energia elétrica, atuamos no saneamento, abastecimento de água e esgotamento sanitário, estações rodoviárias, transporte intermunicipal, que mais? Gás canalizado, rodovias concedidas, transporte hidroviário de veículos e de passageiros, e temos também uma concessionária de irrigação. Muito bem. Bom, o que a gente percebe aqui, principalmente no interior, neste momento, tem muitos problemas, e não é só no interior, a gente observa também no dia a dia, problemas envolvendo principalmente a Corsã e GEA. Tem chegado muitas reclamações, muitos questionamentos com relação a essa prestação de serviço, principalmente por parte da Corsã, após essa privatização? Tem chegado, Almir, os municípios têm nos trazido muitas, principalmente os municípios, né? Tenho recebido prefeitos, vereadores de diversos municípios, como Alegrete, Quaraí, Montenegro, Nova Petrópolis, São Borja, Passo Fundo, Santa Maria. Nós temos recebido reclamações de falta no abastecimento de água e também cobranças indevidas, né, que os usuários levam para os municípios e também trazem para a Agergs no nosso canal de atendimento ao usuário. Que encaminhamentos são feitos nestas situações, nessas reclamações realizadas? A gente observa que muitos municípios, aqui em Juí um caso, que está, por exemplo, tem questionamentos na justiça, tem contrato da Corsã que ainda não houve aquela assinatura do aditivo, enfim, Passo Fundo tem problemas também, Estância Velha estava observando também informação, enfim, quais os encaminhamentos que a Agergs faz nesses casos em sendo a responsável pela regulação desses serviços? Bom, primeiro só quero, também vale a pena informar que a Agergs, ela é a agência reguladora de 247 municípios. Exato. Então, a gente tem bastante números aí de prefeitos, de vereadores com quem a gente interage. A gente tem diversas frentes na fiscalização. Temos a fiscalização técnica, que ocorre, por exemplo, de instalações da concessionária, de pressão na rede de abastecimento. Nós temos feito diversas fiscalizações no interior. Hoje mesmo estamos em Pantano Grande, já tivemos semana passada em Passo Fundo, temos mais fiscalizações em diversos municípios já feitas e ainda por fazer, né? Estamos intensificando
muito a fiscalização. Temos também a fiscalização que já foi aberta, Almir, da cobrança, sobre cobrança indevida dos usuários, né? Para a gente ver se a Corsan está atendendo ou não o regulamento dos serviços de água e esgoto. Então, este é uma frente importante. Então, fiscalizações técnicas, fiscalizações do plano de saneamento, quando ele está atualizado, fiscalizações do cumprimento do contrato de concessão, do regulamento, da legislação em geral. E aqui também vale a pena informar que o município tem uma fiscalização compartilhada com a Agergs em um ponto, Exato. que é o município que faz originariamente, porque ele está perto do local, né, está no município, obviamente, e ele consegue gerenciar melhor essa fiscalização, que é a da qualidade da repavimentação depois das obras de manutenção ou ampliação da Corsan. Isso também tem muitas reclamações sobre a má qualidade, né, dos serviços, e então o município faz a fiscalização, aplica o auto de infração, se houver descumprimento, e nesta hipótese a Agergs funciona como instância recursal, né, da autuação. Em todos os outros demais aspectos, técnicos, operacionais, cumprimento da legislação e do plano de saneamento e contrato, é a Agergs que atua diretamente por uma equipe própria, né? Nós temos engenheiros sanitaristas, temos engenheiros civis, na área de regulação econômica, contadores, economistas, temos advogados. Então, é uma equipe interdisciplinar que atua em todos os serviços. Certo. Bom, agora, ainda reforçando o que eu perguntei, quanto a esse serviço, essa fiscalização, como a senhora disse, são realizados desta forma. Agora, quando identificadas esses problemas ou irregularidades, enfim, que encaminhamentos a esses profissionais que trabalham, que atuam na fiscalização fazem? Qual o procedimento que é adotado e na prática para que possa solucionar ou amenizar esses problemas aí? Bom, havendo a fiscalização, no processo de fiscalização, que é um processo formal, os colegas, né, os engenheiros, no caso aqui a Diretoria de Saneamento e Irrigação, ela faz um relatório de fiscalização com fotografias, um relatório bastante técnico, né, expede uma notificação para a concessionária se manifestar, é muito importante para a validade do processo, o contraditório e a ampla defesa, claro. Muito importante, então isso é respeitado. Sendo confirmados os descumprimentos, a Agergs aplica sanções, né, que a sanção é de advertência ou de multa, conforme o caso, né, com agravantes, com atenuantes. Então, há esta expedição de autos de infração à Corsan, né? E além disso, é claro, ela tem a obrigação, porque é expedida uma determinação junto com a multa, né, de corrigir os problemas em um prazo específico, que é a Agergs que determina o prazo conforme o tipo de problema e conforme a complexidade dele. Mas, em síntese, é isto, né? Há uma fiscalização, processo de auto de infração, a Corsan tem a possibilidade de recorrer ao Conselho Superior, isso também é importante, e a Agergs exaure a instância administrativa. É a última instância, é a única e última neste caso, né, que a Corsan e o poder concedente encontram. Então é um processo que no âmbito administrativo a Agergs atua com bastante independência técnica, né, com imparcialidade, e após, claro, ela sempre tem o direito, a companhia, de recorrer à justiça também, né? Como qualquer processo. Tem na prática ocorrido essas questões, como você disse, de multas, por exemplo, para a Corsan em diversos municípios, quando esses problemas são constatados? Sim, temos multas. Temos multas já aplicadas, já pagas, inclusive. E agora, como nós tivemos... né, nossa gestão aqui está determinando, né, a diretoria, uma ampliação da fiscalização
em função dos problemas que estão sendo constatados, da reclamação dos usuários, do poder concedente, né, o município é o poder concedente, a gente vai ter uma série aí pelo menos de relatórios de fiscalização. É claro que eu não vou adiantar aqui se vai haver ou não multa, porque não seria o correto, claro, né? A gente está na fase de fiscalização. Mas já houve multas, sim, e inclusive pagamento. Agora, em se tratando das tarifas, por exemplo, de esgoto, né, que houve esta mudança muito significativa em termos da mudança da legislação, e os últimos anos nós tivemos aí esse aumento. Aqui, por exemplo, em Ijuí, nós tivemos aí que está acontecendo a cobrança, claro, que tem aquele percentual de 70% no aumento das contas, e há muita reclamação com relação a isto. Isto é determinado não em cada município, mas em termos gerais, esse percentual. Como que se trabalha nesse ponto? Há possibilidade de reduzir esse valor dessa tarifa? Como que e também a Gergs trabalha com relação a esse ponto para a Corsã? Porque é difícil você, uma pessoa que está pagando um valor, daqui a pouco já muda para 70%, até no orçamento é difícil de se manter. Como que pode também eles trabalhar com relação a isso? Quanto à redução, Zalmir, este é o percentual estabelecido no regulamento, né, pela Gergs também, mas isto já vem de muito tempo, né, o percentual. O que ocorre? Agora, como temos as metas do novo marco do saneamento básico, exato, metas ousadas, haverá um incremento das redes de esgotamento e do serviço. Então, eu penso que é necessário que a concessionária atue muito na comunicação, e acho que tem atuado, mas talvez tenha que, né, aperfeiçoar a comunicação ao usuário de que é um serviço adicional que antes ele não contava, indispensável do ponto de vista sanitário, do ponto de vista ambiental, muito importante. Então, assim, talvez o usuário não percebesse, até porque né, não havia mesmo, que é um serviço, mas é um serviço muito importante, de grande investimento, custa caro o sistema de esgotamento sanitário, claro, né? E tem benefícios ambientais e sanitários muito importantes. Então, é importante, isto não tem muito como ser diferente, né? Só eu lembro que há o percentual de 50% quando só há a coleta do esgoto, ainda sem o tratamento, e de 70% para o esgoto coletado e tratado. E em outros, nós sabemos que em outros municípios de outros estados, e até aqui mesmo do Rio Grande do Sul, o percentual às vezes é 100%. Exato. Né? Então, é importante que o usuário perceba, e eu sei que não é fácil em relação à renda da maioria da população, mas é um serviço muito, muito, muito importante em todas as dimensões que a gente já referiu aqui. Sim. Pois porque de repente ele vem para esse aumento para o usuário sem, na verdade, muitas vezes ele entende, né? Mas depois que vem é que ele fica sabendo. É claro, sim, que tem aquele problema que foi implantado o serviço de esgoto, mas aí isso que vem na conta e aí que pesa no bolso do usuário no momento que ele vai fazer esse pagamento. Essa que é a dificuldade maior que vem sendo enfrentada, né? Sim, essa é uma dificuldade, mas o que nós temos visto também e ouvido de todas as reclamações que nos chegam, são cobranças desproporcionais. Sim. Elas não são elas não excedem a 70% apenas. Elas são muito mais, né, em percentual muito elevado, não proporcional ao aumento do serviço de esgotamento, né, ao acréscimo do serviço de esgotamento. Então, isso que nós temos que ver, né? Então, assim, me parece que é uma série de aumentos. Tem este que vale ao serviço de esgotamento adicional e tem também aumentos
que não tem uma proporção justificável, pelo menos no primeiro momento. Exato. Agora, de quem é a responsabilidade? Claro que isso é uma lei nacional do marco do saneamento, mas enfim, pode ocorrer uma redução dessa tarifa? A quem compete a fazer isto, no caso? Não, é assim, redução não há, né, deste percentual. Isto está em contrato também, então não há. O que a AGERGS faz é a regulação econômica, que ela analisa, complexo, bastante complexo, principalmente nas revisões ordinárias, que ocorrem a cada 5 anos, e a AGERGS analisa uma série de parâmetros econômicos, contábeis e também de engenharia, né, em relação ao que a concessionária fez ou não fez, né? Isso para quê? Para que ela tenha o retorno justo do seu investimento e também o usuário tenha tarifas justas, não a maior, né? Então, este cuidado da AGERGS nas revisões ordinárias, ou então, quando ocorre um fato extraordinário, como, por exemplo, enchentes, né? Ainda não tivemos esta revisão extraordinária decorrente das enchentes, mas também a AGERGS vai olhar com cuidado todos os atributos, todos os aspectos que a concessionária apresenta, para que a cobrança não seja maior. Certo, muito bem. Bom, além desta questão de tarifas e também valores cobrados indevidos, o problema do atendimento tem sido também questionado com relação aí ao retorno de atendimento. Muitas vezes as pessoas insistem para buscar esse atendimento e não conseguem esse retorno. Isso tem chegado também, que providências também podem ser tomadas e o que o usuário pode fazer também em caso de não ocorrer esse atendimento quando ele precisa? Certo. Bem, isso tem chegado, tem uma dificuldade de atendimento também, e o que a gente orienta? O usuário, primeiro, leva a sua reclamação à Corsan, né? Porque às vezes pode ter, no caso de uma cobrança indevida ou qualquer outro problema, pode ter a solução com a empresa diretamente. Caso ela leve a sua reclamação à Corsan e não seja atendida, ela pode recorrer à AGERGS. E essa entrevista aqui eu te agradeço, porque é uma oportunidade da gente divulgar o nosso atendimento ao usuário. Se eu puder, já dar o telefone agora. Claro, posso? Tá, ele é gratuito, é o 0800 979 0066. Pode repetir, por favor, 0800 979 0066. 0066. Além disso, no nosso site, só botar a AGERGS ali nos buscadores e vai aparecer. A gente tem um aplicativo gratuito também, que a reclamação pode ser feita por ali e nós já recebemos. Inclusive, o usuário pode botar fotos nesse aplicativo e mandar a sua reclamação já com as fotos. E tem também no nosso site, que eu aproveito aqui para divulgar, Zilmar, uma série de informações e de todos os serviços que a gente presta, né, e da forma como acessar ali os nossos canais de atendimento. Muito bem. Bom, importante até porque muitas vezes a população tem essa dificuldade, porque quando ela não é atendida por parte da Corsan, principalmente, daí ela vai buscar um outro atendimento e não recebe esse retorno. Agora, para concluir, tem aumentado esse número de reclamações ou de problemas após a privatização, o ingresso da EGEA nos trabalhos da Corsan? Olha, Zilmar, tem aumentado, né? A gente tem visto um aumento, ao mesmo tempo que tem visto um aumento de investimentos, né, de obras, mas também temos percebido um aumento de reclamações, principalmente, né, de 3 tipos. Rompimento de rede, muito comum, e que as pessoas ficam sem água, e o que está chamando a atenção é muito agora de janeiro e fevereiro para cá, né, nesse calorão. Pavimentação, sempre foi um problema, repavimentação após as obras, e também, então, e as cobranças indevidas, né, bastante altas, num volume
num valor bastante elevado e que vai ser um ponto de atenção aqui de toda a equipe técnica da AGERGS. Certo, muito bem. Obrigado por essas informações, então. Luciana Luzo de Carvalho, conselheira-presidente da AGERGS, falando conosco aqui, explicando um pouco aí sobre esse trabalho realizado por parte da AGERGS na fiscalização dos serviços públicos, né, que são realizados. Obrigado, então, por nos atender e sempre importante esses esclarecimentos à comunidade. Obrigada, a AGERGS fica à disposição aí de toda a população. Um abraço. Ok, conversamos então com a conselheira-presidente da AGERGS, Luciana Luzo de Carvalho.